noite a todos. Eu sou a Andrea, eu pertenço a um grupo do Centro Espírita Jesus de Salto. É um grupo de palestras, onde nós estamos divulgando essas palestras. Temos a intenção de divulgar pela internet. Salto fica a 90 quilômetros de São Paulo. As palestras já foram ministradas no nosso centro e agora nós vamos gradativamente estar colocando essas palestras no YouTube da internet. O tema de hoje é depressão, uma questão se é uma doença física ou espiritual. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a definição, de depressão. Depressão é uma tristeza profunda e prolongada. De acordo com o dicionário do Aurélio, define como um estado moral de abatimento e tristeza. De acordo com o Dr. Luiz Alberto Pich, que é um médico psiquiatra e psicanalista, ele faz uma diferença interessante sobre o que é tristeza, definindo tristeza como um fenômeno de causas externas, portanto ocorre, por assim dizer, de fora para dentro. Então a tristeza, o que acontece? Acontecem coisas externas, como a morte de alguém querido, uma separação, coisas tristes que vão acontecendo na nossa vida no dia a dia e que nos causam tristeza. Já a depressão é um fenômeno interno. Não depende de nada, de qualquer acontecimento externo. Então a gente ouve as pessoas com depressão falarem: eu estou triste, eu não sei porquê, eu tenho tudo na minha vida, eu tenho uma família feliz, eu tenho um emprego, eu tenho saúde, não está acontecendo nada de terrível na minha vida nesse momento, mas eu sinto uma tristeza que eu não consigo reagir. Isso sim é depressão. É importante essa definição, porque como depressão hoje em dia está muito na moda, a gente ouve falar muito de depressão, qualquer tristeza mais profunda, muitas vezes a gente acha que a pessoa já está depressiva. E não é depressão, às vezes é uma tristeza. Todos nós passamos na vida por períodos de grande tristeza, e que não necessariamente é a patologia da depressão. Essa definição do Dr. Luiz Alberto Pich é dessa Cora Gonai, que é uma jornalista. Vamos ver um pouquinho a depressão no mundo, Como que é a depressão, essa doença no nosso planeta? Então, de acordo com um estudo epidemiológico publicado nessa revista BMC de Medicina, 121 milhões de pessoas atualmente sofrem de depressão no mundo. Só para se comparar, é quase 4 vezes maior que o número de pessoas com HIV hoje no mundo. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum no mundo, afetando mais pessoas que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas, que são hoje os motivos de maiores óbitos no mundo. Agora, por quê? Por que será que daqui 20 anos essa doença vai estar afetando tantas pessoas com essa quantidade tão grande de pessoas? E aí o nosso querido Emmanuel, ele nos diz que até mais ou menos 2057 nós estaremos vivendo num mundo de regeneração. Então, voltando um pouquinho, para quem não se lembra, atualmente o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Mas nós estamos numa fase de transição, onde ele vai se tornar um planeta de regeneração. Então, o que está acontecendo com o nosso planeta? Hoje em dia nós vemos cada vez mais essas catástrofes com desencarnes coletivos, nós vemos cada vez mais pessoas se desentendendo, desarmonias na família. A gente vê muitas pessoas falam: gente, será que é o fim do mundo? O que será que está acontecendo? Não, não é o fim do mundo. O mundo não vai acabar. Porém, o planeta está mudando. E nós temos essa necessidade de
nós precisamos prestar atenção de que nós estamos sendo chamados para despertar e infelizmente não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Se conseguíssemos aprender pelo amor, talvez não sofrêssemos. E se a gente conseguir olhar ao nosso redor, a gente consegue perceber que não é todo mundo que sofre. E normalmente as pessoas que conseguem ter as suas vidas mais calmas, as suas vidas mais serenas, são pessoas que estão voltadas para o lado espiritual, para a sua melhora pessoal. E no Brasil? Se eu fosse perguntar para vocês o que vocês acham da depressão no Brasil, será que o Brasil, um país do futebol, o país do carnaval, o país do samba, o país do sorriso, do povo que está sempre alegre, com um sorriso no rosto, será que o nosso país entra naquela estatística de depressão? Será que entra? E aí a Organização Mundial de Saúde diz de novo aqui pra gente que proporcionalmente o Brasil é o país com mais casos de depressão no mundo. Onde eu também tomei um susto quando vi isso, porque a gente não imagina, né? A gente não imagina que o povo brasileiro, que tem essa fama de um povo tão alegre, esteja sofrendo também com essa doença. E aí a doença vem crescendo nos últimos anos e já está atingindo hoje quase 11% da população brasileira. É uma quantidade imensa de pessoas sofrendo depressão. E aí, se a gente para pensar um pouco, a gente consegue pensar que hoje em dia, cada vez mais a gente ouve nas reportagens quantas pessoas estão cada vez mais vivendo sozinhas. Outro dia eu vi uma reportagem da quantidade de apartamentos, de microapartamentos que estão cada vez mais em alta porque as pessoas estão muito sozinhas. Nós não conhecemos mais o nosso vizinho, nós não sabemos mais o nome, às vezes, da pessoa que trabalha ali no nosso prédio, que trabalha ali como zelador, como funcionário do local onde a gente trabalha, porque a gente está tão envolvido na correria do dia a dia, na pressa, nos nossos problemas, nos nossos afazeres, que a gente vai se isolando e isso vai atraindo a tristeza, o isolamento e a depressão. E quem que pode sofrer de depressão? Qualquer pessoa pode sofrer de depressão. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, brancos, negros, homossexuais, heterossexuais, qualquer pessoa pode sofrer de depressão. Porém, as mulheres maduras têm mais chance de desenvolver a depressão. Por quê? As mulheres têm tendência a remoer mais sentimentos. Podemos ver aqui, olha, que já é caso de estudos científicos. A gente não pode negar isso, que nós mulheres temos essas tendências de carregar no nosso coração mais mágoas, mais tristezas, ficar mais preso ao passado, à infância, ao tempo que acontecia isso, ao tempo que acontecia aquilo outro. Nós mulheres temos essa tendência maior. A mulher tem uma sobrecarga grande de trabalho e família, apesar de hoje em dia o homem dividir um pouco mais essa questão da família com a mulher, ainda existe. A gente tem uma quantidade imensa de mulheres sozinhas, de mães solteiras, de mães separadas, onde o pai vai embora e larga toda a responsabilidade em cima dessa mulher. Problemas hormonais, mulher tem TPM, mulher tem menopausa, mulher tem pré-menopausa, mulher tem pré-puberdade, mulher tem uma carga de hormônios muito pesada e que também influencia demais nessa questão da depressão. Porém, a gente não pode esquecer que essa carga hormonal existe tratamento e existe solução. Então, a gente não pode simplesmente botar a culpa no hormônio e enlouquecer os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco. Se a gente consegue perceber que a gente está mais triste, mais nervoso por conta da parte hormonal, que a gente procure uma ajuda médica. Questão de maus tratos e abuso ainda existe muito com relação à mulher.
Carências afetivas, nós mulheres também temos essa tendência de uma maior carência. A mulher tem um lado maternal mais aflorado, a mulher tem essa sensibilidade maior. Então, desculpa, isso também facilita essa questão de ter mais facilidade à depressão, né? Perfeccionismo. As mulheres, muitas têm aquele perfeccionismo, aquela coisa doentia, né? De a casa ter que estar tudo no mais perfeito estado, tudo. A mulher às vezes deixa de fazer algumas coisas porque tem aquela coisa da casa. Gente, é lógico que é necessário uma casa limpa e bem arrumada. Isso faz bem para a saúde física, para a saúde espiritual da casa. Porém, tudo que é excesso deve ser revisto. Esse excesso de perfeccionismo, ele acumula energias negativas que podem virar depressão também. E competição. Mulher é extremamente competitiva. As mulheres, desde pequeno, a gente consegue observar aquela competitividade. Desde muito cedo, as meninas já estão reparando na roupa da amiguinha, na sandália da amiguinha, a mochila que a amiguinha tem na escola, para onde o coleguinha viajou ou não. A gente até pode perceber isso nos meninos, mas nas meninas isso é muito mais evidente. Então, quem tem um filho pequeno, que não incentive isso nas suas filhas, né? Nem nos filhos. E o excesso de consumismo. Tudo aquilo que a gente traz de excesso, como eu já falei, ele vai se transformar numa energia ruim. E quando a gente consome demais, quando a gente pensa só no ter, a gente não tem tempo para o ser. E outra coisa, se a gente vai gastar mais daquilo que a gente pode, isso também vai trazer muita tristeza e depressão, porque a gente não vai conseguir pagar aquelas contas a qual a gente se colocou, a gente se enfiou naquele buraco financeiro, muitas vezes para suprir uma carência, para suprir uma vontade desnecessária, e aí aquilo lá na frente com certeza também vai se tornar um problema gigantesco na sua vida e vai te trazer dor e vai te trazer depressão. Resumidamente, se a gente for analisar a parte médica e psicológica de um depressivo, o que a gente encontra na literatura? A aparência triste e abatida, movimentos mais lentos, a pessoa fica mais devagar para executar as atividades, pouca conversa, um tom de voz mais baixo. A pessoa passa muitas horas do dia sentada ou deitada, desinteresse em todas ou em quase todas as atividades, quase todos os dias. Irritação constante ou permanente, aquela pessoa que não tem tolerância para nada. Sem capacidade de se recuperar sozinho das atividades normais. E é aí que a gente tem que pensar na necessidade da medicação, que mais para frente eu vou falar um pouco. Quando a pessoa não consegue mais sozinha conseguir recuperar e voltar às suas atividades normais, como trabalhar, como muitas vezes a pessoa não consegue nem fazer a sua higiene pessoal. Então é nesse momento que a pessoa tem que falar, opa, algo físico também está acontecendo comigo e eu preciso sim buscar uma ajuda. Insônia ou hipersônia. Então a pessoa ou não consegue dormir ou ela dorme demais. Ela passa muitas horas do seu dia dormindo. Fadiga e perda de energia, e essa perda de energia ela é física e ela é espiritual. Porque quando a gente gasta muita energia pensando na tristeza, pensando nas nossas dores, a gente gasta muita energia. E aí mais na frente nós vamos ver também que na questão de obsessão, a gente ligado à energia negativa, a gente tem afinidade com espíritos inferiores que também vão sugar a nossa energia e vão trazer essa fadiga, vão fazer com que essa fadiga aumente. Sentimentos de culpa e autoestima baixa. Existem palestras na internet específicas falando de como é importante se trabalhar o auto-perdão. Como é importante não ficar preso. Se você errou, passou. O que eu posso fazer para corrigir isso?
para que eu não faça mais, que sirva de aprendizado, mas a culpa é algo que nos deprime e nos coloca para baixo. Diminuição da capacidade de pensar e se concentrar, as pessoas depressivas não conseguem pensar, o cérebro fica tudo bagunçado e mais uma vez aí a medicação é muito importante, porque eu tenho uma amiga médica que diz que quando você está depressivo, você tem todos os problemas no seu cérebro misturados e você não sabe por onde começar, o que você resolve primeiro. E aí a medicação, ela vai lá e coloca cada remédio numa gavetinha para você. E aí você vai abrir a gavetinha e resolver um problema de cada vez. O remédio, ele não vai resolver o seu problema. Assim como o centro espírita não vai resolver o seu problema, assim como um psicólogo não vai resolver o seu problema. Eles são simplesmente parceiros na resolução do seu problema. Mas nós vamos ver aqui que quem vai resolver o nosso problema somos nós mesmos, através desses instrumentos. E pensamentos suicidas, a pessoa que já está numa faixa alta, num grau alto de depressão, é muito comum, até, infelizmente, muitas vezes chegar ao suicídio, né? E aí, vamos juntar um pouquinho a questão física com a questão espiritual. Nós somos esse sanduíche aí, corpo físico, corpo espiritual e a alma. Nós somos esse sanduíche. Os excessos realizados por nós vão deixar marcas no nosso corpo físico e no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, as quais muitas vezes vamos carregar por várias encarnações. Então, todos os excessos que nós cometemos com o nosso corpo físico, a gente vai trazer marcado no nosso perispírito. E muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente fala, não vejo uma razão do porquê, por exemplo, essa criança nasceu com uma cirrose, essa criança nasceu com um problema tão grave que ela necessita de um transplante de fígado, por exemplo. A gente não acha a resposta agora, mas com certeza essa criança que hoje está criança, em outra encarnação, cometeu grandes abusos que danificaram muito esse fígado e ela trouxe isso no seu perispírito. E ela trouxe essa marca, ela trouxe esse problema para ser resolvido, para ser resgatado aqui nesse planeta. E os depressivos, eles têm um organismo físico diferente, onde o perispírito talvez tenha ativado nos nossos genes informações para desenvolvermos essa doença devido a ações do passado. Quando o nosso corpo físico está sendo formado, o nosso perispírito está se unindo a esse corpo físico, esse perispírito influencia nos nossos genes. E esses genes, através do perispírito, deixam informações no nosso corpo físico. Então pode ser que a gente tenha cometido excessos em outras encarnações que tenham trazido essa depressão hoje, aqui. E a gente tendo esse conhecimento, a gente precisa tratar disso, sabendo que muitas vezes não é um problema atual, é algo que a gente traz lá de outras encarnações. Outras causas da depressão pode ter suas origens nas culpas, como eu já falei, na falta de perdão. O perdão é essencial. A partir do momento que eu não consigo perdoar, que eu não consigo esquecer algo que me fizeram, eu vou estar me ligando a energias inferiores, eu vou estar me ligando a energias que vão trazer muita tristeza. Como eu disse aí, apego ao passado, a obsessão espiritual, que nós vamos falar melhor um pouquinho mais para frente, e algumas doenças físicas mesmo, como anemia, hipotiroidismo, falta de vitamina B12, podem deixar a pessoa depressiva. Então, muitas vezes a pessoa não tem um histórico de depressão, nunca teve, começa a se sentir mais triste, vale a pena também verificar com um médico, com algum exame, se não tem alguma dessas doenças. Aí já não é uma depressão tão profunda quanto pessoas que já vêm com históricos mais de depressão, mas existe também. O tratamento da depressão, como eu já falei ali atrás, é um conjunto. Nós precisamos
da medicação, sob orientação médica. Temos que parar com esses preconceitos de que medicação vicia. A medicação vicia quando ela não é indicada e orientada por um médico. Ela vicia quando eu tomo da maneira que eu julgo correta e não da forma como o médico mandou eu tomar. Algumas pessoas precisam de medicação o resto da vida, outras não, outras por um período tomam e já é suficiente. Existe também uma questão importante de se ressaltar, que existe uma substância no nosso organismo chamada lítio e que ela é muito importante para nos manter aí a nossa estabilidade do humor. E algumas pessoas não absorvem esse lítio, a gente vai absorver então com a alimentação, no nosso próprio organismo. E se a pessoa não repuser esse lítio no seu organismo, ela vai ter depressão e vai continuar depressiva e pode ir no centro, pode fazer desobsessão, pode ir no psicólogo, que não vai resolver. Então a questão da medicação, sob orientação médica, é muito importante. A psicoterapia também é necessária, a gente precisa de uma orientação profissional, tratamento espiritual e estudo. O tratamento espiritual também é muito importante, porque com os nossos pensamentos nós atraímos irmãozinhos inferiores também. E o estudo é fundamental, porque não adianta nós irmos ao centro e pedirmos uma ajuda espiritual se nós não conhecemos, nós não estudamos, nós não sabemos. Eu preciso fazer o quê? Só eu vim aqui no centro e sentar e fazer desobsessão? Não. Como eu preciso, qual a minha conduta? O que precisa ser da minha conduta para que o trabalho feito no centro seja efetivo? E trabalhando bem. Porque fora da caridade não há salvação. Uma questão importante de se ressaltar é a questão do esporte, do exercício físico. O exercício físico libera endorfina, serotonina no nosso corpo, que é muito importante para manter o nosso estado de humor, para manter a nossa alegria, a nossa felicidade, além de todas as outras coisas boas que o exercício físico traz. Então, algumas pessoas também, só em começar a praticar o exercício físico e estimular o seu organismo, já começam a sair dessa faixa de tristeza e de depressão. Mas voltando a falar da caridade, aqui nosso querido Kardec também, que nos diz tanto, onde a doutrina fala tanto dessa questão da caridade, é que quando estamos depressivos, nós estamos ali vivendo no nosso problema, na nossa tristeza, lambendo as nossas feridas e as nossas dores, vivendo de uma maneira egoísta. Porque se a gente parar para pensar, o depressivo é egoísta. Porque ele só pensa no problema dele. Ele se coloca numa posição de vítima como só se existisse o problema dele no mundo. Como se o problema dele fosse o maior problema de todos. E como se ele fosse o maior infeliz e no mundo ninguém sofre mais do que ele. Só que quando a gente resolve parar de olhar um pouquinho os nossos problemas e olhar que vivemos num mundo, num planeta de provas e expiações, onde nesse momento exatamente existem milhões de pessoas sofrendo, tanto quanto eu, ou muito mais do que eu tiro o foco de mim, eu paro um pouco de alimentar aquela energia ruim, eu começo a produzir trabalho para o outro, gerar energia boa para mim, para o outro, entrar na caridade, e aí isso vai me ajudar muito, talvez mais do que qualquer outra coisa. E essa frase eu peguei do Nazareno Feitosa, um grande expositor espírita, onde ele diz: se você não quer a sua vida, dê ela a quem precisa, se dedicando ao bem. Então, se as pessoas, se você está ali achando que a sua vida não vale nada, querendo morrer, achando que a sua vida não tem valor nenhum, então ótimo, então vamos doar a sua vida, o seu trabalho, a sua dedicação a alguém que precisa, porque o que não falta é gente precisando. Trabalho tem de monte. Aliás, uma coisa que eu acho muito interessante em relação a essa questão do trabalho é que se você está desempregado, você não tem um trabalho formal, que tal de repente começar a fazer um trabalho voluntário e gerar energia de trabalho? E aí você gerando essa energia de trabalho, eu não tenho dúvida alguma que
que você vai atrair um trabalho remunerado para você também. Lógico que se você for lá simplesmente, olha, a Andréia falou, eu vou lá fazer assim, eu vou ter emprego, não vai ter o seu valor, porque o que vale é a intenção que a gente coloca nas coisas. Mas com certeza vai ser melhor você estar ali trabalhando, fazendo algo de graça, enquanto não chega algo remunerado, do que você estar na sua casa, esperando o telefone tocar, esperando que alguém bata na sua porta. Talvez você esteja precisando mesmo, por um período, passar para trabalhar a sua humildade, para trabalhar a sua energia, para que venham as coisas melhores. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, nos diz: não basta o homem não fazer o mal, a omissão do bem é corresponsabilidade com o mal. Às vezes nós falamos assim: nossa, eu não faço mal para ninguém, eu estou aqui vivendo a minha vida, fazendo tudo corretamente, sendo honesto, eu trabalho, e parece que a minha vida não vai para frente. Só que a gente ouvindo essa frase, lendo essa frase, a gente fala que se eu não estiver fazendo bem, eu estou de mãos dadas com o mal, porque o bem, ele está ativo, ele está fazendo. A partir do momento que eu estou omisso ao bem, eu estou de mãos dadas com o mal. E trabalhar em favor do semelhante é essencial para conquistarmos a virtude da felicidade. Nós não vamos conseguir essa virtude da felicidade se a gente não estiver trabalhando no bem, se a gente não compreender que vivemos num mundo com milhares de pessoas, fazemos parte de um todo, do coletivo, e enquanto existir uma só pessoa sofrendo muito nesse mundo, gerando energia de sofrimento, nós também vamos fazer parte dessa energia de sofrimento. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando no bem, eu afasto a energia do mal da minha vida também. E aí, eu tenho que falar da reforma íntima, que é a principal conduta, é o que o Espiritismo mais nos diz. Porque não tem como a gente falar que quer melhorar, que quer evoluir, se a gente não fizer a reforma íntima. E o que é essa reforma íntima? A reforma íntima é você se conhecer. Em primeiro lugar, a reforma íntima é você estar disposto a compreender de que você está aqui para mudar, de que você tem defeitos e que você tem qualidades. As qualidades precisam ser aprimoradas, porque por mais qualidade que nós tenhamos, nós ainda não temos essa virtude plena. Nós não somos, por exemplo, eu sou justa, mas eu não tenho a virtude da justiça completamente. Eu sou justa, então eu vou treinar mais a minha virtude da justiça. Mas eu sou uma pessoa, de repente, rancorosa, eu não esqueço aquilo que me fazem, então eu preciso trabalhar isso. Acho interessante que a gente pense, de repente, nessa questão de reforma íntima. A gente tem um caderno, onde nesse caderno a gente vai lá colocar, fazer um quadrinho, o bom e o ruim que eu tenho, e eu vou listando. Porque quando a gente fala da gente com a gente mesmo, não tem ninguém vendo, não tem ninguém ouvindo, não tem problema da gente ter nenhum julgamento. Aliás, essa questão do julgamento é uma questão interessante, porque nós temos isso, né? Essa questão, a nossa vaidade. E copiando mais uma vez esse nosso querido amigo aí, Nazareno Feitosa, ele diz que existe, que essa questão da crítica, a maneira de você não ser criticado é você não pensar nada, é você não falar nada e você não fazer nada. Só que mesmo assim você vai ser criticado, porque se você não fizer nada disso, vão chamar você de vagabundo, preguiçoso, que não faz nada. Então, a crítica faz parte da vida. Nós vamos receber críticas. Só que a intenção é que vale. Então, se você se dedicou a fazer um trabalho, se você se dedicou a fazer algo, deu o seu melhor, fez o seu melhor, e mesmo assim você recebeu críticas, fique tranquilo, porque você sabe de você e com você mesmo. Mas voltando a falar da nossa reforma íntima, então a reforma íntima é que a gente faça aí no nosso caderninho o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim. E todos os dias que a gente consiga lembrar, poxa, onde eu posso trabalhar o meu ruim e onde eu posso trabalhar o meu melhor. Isso é a reforma íntima. E a reforma íntima, ela nos traz, ela nos leva à humildade.
humildade, porque a partir do momento que eu estou disposta a enxergar os meus erros, que eu estou disposta a entender que eu preciso mudar, eu estou me aproximando da humildade. E aí eu estou começando a gerar uma energia melhor para a minha vida. Nosso querido Raul Teixeira, ele nos diz que na Terra existem injustos sim, mas não existem injustiçados. E a minha infelicidade não é o resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Então, nós vamos sofrer sim tristezas, nos sentir injustiçados, nós vamos muitas vezes ser apunhalados pelas costas, assim como dizemos, mas como eu vou reagir com aquilo que me fizeram? Eu vou ficar ali, passando a minha vida inteira falando para todo mundo o que me fizeram, me colocando de papel de vítima, chorando, defamando a outra pessoa? Ou eu vou resolver isso dentro de mim da melhor maneira possível? Porque você pode passar o resto da vida sentado, chorando, com pena de você mesmo. Mas você pode resolver e dar a volta por si e superar isso. E aí quando você tiver um segundo tropeção, quando alguém fizer aquilo para você, com certeza não vai doer mais. Porque já vai estar mais cicatrizado, ou pelo menos eu vou aprender a lidar melhor com isso. Falando agora um pouquinho da questão da obsessão na depressão. Então nós já conversamos que a partir do momento, isso não só com a depressão, que eu tenho pensamentos tristes, eu tenho pensamentos negativos, eu vou atrair irmãozinhos na mesma sintonia para o meu lado. Hoje nós temos 20 bilhões de espíritos desencarnados aqui próximos do planeta Terra. Existem mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Esses espíritos desencarnados, para se manterem aqui nessa energia da Terra, eles precisam da energia de espíritos encarnados. Então, automaticamente, assim como um ímã, no momento em que eu tiver um pensamento inferior e esse pensamento inferior se mantiver, eu falo, André, então não posso pensar de jeito nenhum na tristeza? Não, lógico, nós vamos ter momentos de tristeza. Aí eu estou falando da capacidade de recuperação. Eu tenho momentos de tristeza, todos nós temos direito de chorar, temos direito de ficar triste, mas quanto tempo vai levar? Quanto tempo eu vou continuar alimentando essa minha tristeza? Ou eu vou ficar triste e falar, bom, agora levanta, sacode a poeira e sai andando e vamos ver amanhã é outro dia. O que eu posso fazer para não atrair isso mais para a minha vida? Então, na questão da obsessão, só existe obsediado, só existe obsessor porque existe obsediado. Porque existe alguém que abriu uma porta ali para aquele irmãozinho se aproximar. O obsessor não é só aquele inimigo do passado que está ali para te fazer mal, que quer vingança sua. Não, a maioria dos obsessores não são esses. A maioria dos obsessores muitas vezes nem te conhece, nem sabe quem você é. Ele está ali porque ele sentiu uma energia parecida, ele precisa daquela energia para estar ali, e ele se aproxima de você. E aí, o Espiritismo também, ele não diz pra gente assim, olha, vem aqui, sofre, você precisa sofrer, você está aqui para pagar, você é pecador. Não, o Espiritismo não diz isso. O Espiritismo diz assim, olha, você está aqui sim porque você errou. Deus é maravilhoso, Ele te deu essa oportunidade de você estar aqui reencarnando. Ninguém vai ficar condenado eternamente no fogo do inferno, nem viver lá no paraíso sem fazer nada. Mas Ele diz, olha que você errou. Mas Deus fala, olha, eu vou te perdoar quantas vezes você precisar. E você vai ter o direito de fazer de novo através da reencarnação. Então, a maneira mais eficaz da gente afastar o obsessor é praticando bem, para que a gente possa atrair a presença dos bons espíritos. A diferença entre a atração dos bons espíritos e dos ruins é que os espíritos bons, eles trabalham na lei de Deus, e a lei de Deus é o respeito do livre-arbítrio. Os espíritos bons, eles te influenciam sim, os bons pensamentos. Porém, a gente só vai entender a intuição dos espíritos bons se nós tivermos pensamentos bons. Já os espíritos obsessores, não. Quando a gente tem pensamento ruim, a gente entra na sintonia dele e eles insistentemente
E aí nós entramos como se fosse uma simbiose de energia na deles, e aí temos a nossa tristeza e mais a tristeza deles. E ficamos naquele ciclo de um alimentando a tristeza do outro. Então a diferença, às vezes as pessoas falam, bom, então o espírito do mal, ele é mais forte que o espírito do bem? Não. Ele não é mais forte que o espírito do bem. Porém, o espírito do bem, ele quer que a gente evolua e que a gente atraia a nossa sintonia através da nossa evolução. Então, atrair o bom, atrair o belo, atrair o que eu quero, depende de mim. Depende da minha vontade. Depende do ajuda-te que o céu te ajudará. Porque se você não fizer por você, nenhum espírito de luz vai vir aqui pegar na sua mão e fazer por você. Porque senão, de que valeria a reencarnação? Para que a gente está aqui? Para a gente aprender, para a gente evoluir com as nossas pernas. E essa questão da gente colocar a culpa no outro, a culpa, eu sou infeliz porque eu tenho uma mãe terrível, eu tive um pai horroroso, eu tenho um chefe. Eu conheço pessoas que já têm 60, 70 anos de idade e ainda estão culpando os seus fracassos e as suas tristezas nos seus pais que já desencarnaram e não estão mais aqui. E aí eu digo, e você? Com 60, 50, 40, 30 anos de encarnação que você aprendeu, seu pai, sua mãe errou, que pena. Terão a chance deles de acertar novamente numa outra encarnação. Mas e você? O que você está fazendo para não fazer igual com os seus filhos e para ser uma pessoa melhor? E os obsessores não preciso nem falar, né? Os obsessores já está mais que explicado. E mais uma vez, copio do nosso querido amigo, que os obsessores, eles chamam os nossos obsessores de personal trainers, que eles nos convidam para a casa espírita. Porque a partir do momento que a gente está sofrendo, principalmente se a gente tiver alguma manifestação espiritual, a gente corre para algum lugar, ou para uma igreja, ou para o centro, para um templo, para qualquer lugar a gente corre. E como a gente não vai pelo amor, às vezes os nossos personal trainers aí, espirituais, nos ajudam, nos empurram, falam, vai aí, vai lá, vamos ver se assim você acorda, se você desperta. Então seria bom talvez até a gente agradecer por ter obsessores na nossa vida. Então, obrigado, meu irmão, graças a você eu tive esse despertar, eu estou aqui. Que a gente possa ver de uma maneira mais feliz esses obsessores, que a gente muitas vezes vê com tanto terror, né? Os obsessores, então, são instrumentos para a nossa elevação. É permitido também, às vezes eu ouço assim, mas cadê Deus, cadê o meu anjo de guarda? Que ele permite que esse outro irmão inferior, de alguma forma, atrapalhe a minha vida. E aí eu estou de novo culpando o outro. Não é o espírito protetor, o mentor, Deus, Jesus que está permitindo, sou eu que estou permitindo, e esses espíritos de luz estão respeitando o meu livre-arbítrio e a minha vontade. Não podemos esquecer que os depressivos normalmente têm muita sensibilidade mediúnica. Então muitas pessoas às vezes sofrem de depressão porque sentem a proximidade de irmãozinhos e talvez desenvolver a mediunidade, trabalhar, estudar, talvez seja também a solução. A gente não pode esquecer que a dor, ela é reparadora e educadora. Por isso que estamos num planeta de provas e expiações. Precisamos dela para aprender. E muitas vezes a doença é o nosso próprio tratamento. A gente observa às vezes pessoas ali que estão levando uma vida, às vezes a gente vê esses jovens que saem aí loucamente com seus carros, com as suas motos e de repente sofre um acidente e passa aí o resto das suas vidas numa cadeira de rodas, numa cama. E aí você fala, meu Deus, o que foi? Que dor profunda para essa pessoa, para essa família. E aí a gente vai perceber que é mais uma oportunidade de Deus para que essa família, para que essas pessoas aprendam o que tem que ser aprendido. E a gente vai descobrir que não é porque eu tenho uma dor que eu obrigatoriamente preciso ser infeliz. Vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. O espírito precisa desenvolver a capacidade dessas virtudes, como amar, ter a paciência,
fé. E é nas quedas que o rio ganha força. Aqui em Salto mesmo nós temos aí o salto do rio Tietê, e é onde gera energia. Então é quando o rio tem as suas quedas que a gente vê gerar força. Quando acontecem essas tsunamis na vida da gente, essas coisas horríveis, a maioria das pessoas tornam-se outras pessoas, tornam-se pessoas diferentes. Tem esse despertar pela dor profunda. Então, não é a melhor maneira, não é a maneira que a gente quer, mas com certeza a dor, essas dores profundas, elas fazem com que a gente impulsione, que leve a gente para frente. E quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós vamos receber ajuda. Porque a partir do momento que eu estou querendo melhorar, que eu estou buscando ajuda, eu estou abrindo portas para a sintonia com os espíritos superiores, com os espíritos do bem. E por que a gente sofre? A gente sofre porque somos espíritos imperfeitos, vivemos num planeta de provas e expiações. Porque o dia que a gente conseguir uma elevação maior, o dia que a gente estiver vivendo já no planeta Terra, quando ele já for um planeta de regeneração, com certeza não sofreremos destas dores que sofremos hoje. E se nós não encontrarmos nessa vida razões para o nosso sofrimento, com certeza encontramos em outras. Porém, acho difícil que exista alguém hoje aqui encarnado que não tenha absolutamente feito nada nessa vida que justifique o seu sofrimento atual. Às vezes, as pessoas acham que toda justificativa das suas dores está numa outra encarnação. E não está. Está aqui. A gente erra e erra muito aqui mesmo nessa. Trazemos sim coisas do passado, mas muitas delas, eu diria até que a maioria está aqui mesmo. Então vale a pena que a gente reflita, que a gente pense nisso, né? Porque, mais uma vez, se eu estiver botando a culpa lá no outro pelo meu problema, eu vou estar mais uma vez lambendo as minhas feridas e eu não vou estar resolvendo o meu problema de evolução espiritual. O sofrimento, ele depende do nosso nível de consciência. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai sofrendo menos. E toda vez que eu leio isso, eu lembro do nosso querido Chico, quanto que aquele homem sofreu, quanto que aquele homem foi injustiçado, ele foi questionado, e sempre naquela serenidade, sempre naquela calma. Em momento algum se ouviu que aquele homem reclamasse, falasse, blasfemasse, fizesse qualquer coisa de alguém, porque é pura luz, pura evolução. Estamos longe, mas que sirva de exemplo para a gente ter nas nossas vidas. Mais uma vez, a questão do rancor, orgulho, falta de perdão, apego, egoísmo, que são grandes causadores da depressão. Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo, diz que as folhas despertam e florescem com o sol, mas as pedras só despertam com a dinamite. Então, mais uma vez, ainda precisamos de tsunamis e grandes explosões na nossa vida para despertar. E nesse momento, onde a Terra está transformando-se, a gente está enxergando cada vez mais na vida de muitas pessoas, não só em desencarnes coletivos, mas se a gente olhar ao nosso redor, nas pessoas que conhecemos, a gente vai ver quantas pessoas, em algum setor das suas vidas, estão passando por grandes dificuldades. E a felicidade? A gente falou tanto de dor, falou tanto de tristeza. Vamos pensar agora um pouco na felicidade. Porque se a gente quer atrair felicidade para a nossa vida, a gente tem que parar então um pouco de pensar na dor e vamos pensar um pouquinho em felicidade. Vou passar o vídeo. O que vocês fazem para ser felizes? A felicidade depende só da gente. Eu acho interessante nesse vídeo que eu mostrei, quando ele vai mostrar o moço tirando fotografia, ele está ali compenetrado tirando fotografia e o skatista passa na frente. Normalmente a gente faria, poxa vida, estou tirando aqui, como você fez isso? E ele simplesmente sorri e o outro sorri para ele, existe uma troca de sorrisos. O que a gente faz para ser feliz? O que eu faço para tornar o meu dia mais leve? Será que eu passo o meu dia só do trabalho para casa, de casa para o trabalho? E como que eu conduzo o meu trabalho? Será que eu dou um sorriso no meu trabalho? Que eu falo algo mais ameno com as pessoas
aquelas pessoas que estão comigo, o que eu faço para a minha vida ser mais leve, para o meu dia ser mais leve? Eu vou ter dores, eu vou ter problemas no meu dia, isso faz parte, mas o que eu faço para ele ser mais leve? Então a felicidade, ela é a essência de Deus, ela está dentro de cada um de nós. A felicidade é um estado de espírito, ela está aqui, ó, ela está ali, dentro de todo mundo. Para alguns adormecida, fraquinha, para outros uma chama mais intensa, mas quem vai regular essa chama somos nós, porque ela é a essência de Deus e a essência de Deus existe dentro de todos. O sofrimento, ele pode ter causas exteriores, sim, mas a capacidade de superação, ela é interior. Eu acho muito interessante e admiro demais quando a gente observa mães, pais que perderam seus filhos. Eu, apesar de espírita e tentar estudar e tentar entender, acho que não consegui ainda adquirir essa virtude de superar, talvez, espero que nunca passe, uma dor tão profunda. Mas a gente consegue ver pais que perderam seus filhos e, ao invés de ficarem profundamente depressivos para o resto da vida, se dedicarem, darem à sua vida o seu amor de pais que aí existem a outros filhos que não são seus. Em ONGs, em casas, abrigos, com filhos de amigos, enfim. Você pode escolher o que fazer da sua dor. Você pode sim guardar a sua dor e ficar ali, mas você pode doar essa energia que existe de tanto amor naquele seu filho que infelizmente foi, gerando amor de outra forma. E com tudo, enfim, na nossa vida, a gente pode sim passar por profundas tristezas, mas essa felicidade que a gente fala, que é essa chama, que é essa essência de Deus que existe dentro de nós, é que vai fazer com que a nossa capacidade de recuperação faça com que a nossa vida seja menos amarga, seja melhor, que a gente consiga viver de uma maneira mais leve, que a gente consiga cumprir os nossos desafios, coisas que nós combinamos ali no nosso plano reencarnatório, que a gente não lembra, mas que faz parte. Então isso só depende de nós. Enquanto a gente estiver esperando na nossa vida que alguém faça isso, que alguém traga numa caixinha de presente o segredo da felicidade, a gente vai continuar sofrendo muito. A felicidade se prende à perfeição e conforme vamos evoluindo, conseguimos ser cada vez mais felizes, já falamos sobre isso. E é impossível em uma única vida conquistarmos a perfeição. Por isso que nós precisamos reencarnar tantas vezes. Quero falar, antes disso, uma coisa importante que eu acho da felicidade, que é muito interessante que a felicidade, a gente coloca essa felicidade, essa responsabilidade tão grande, que nem nós mesmos conseguimos de trazer felicidade para as nossas vidas nos outros. Então, às vezes a gente acha que o nosso marido, o nosso filho, o nosso trabalho, eles têm a obrigação de nos fazer felizes. E não vão fazer. Aquela história de que namorados apaixonados falam: eu vou fazer você feliz, case-se comigo porque eu vou fazer você feliz o resto da vida, é uma mentira muito grande. Não sou uma pessoa pessimista, não quero desiludir ninguém, mas somos duas pessoas inteiras e não duas metades. Portanto, enquanto a gente estiver procurando metade para nos completar, vamos ser metades e não vamos conseguir ser felizes como metade. A gente tem que ser feliz sendo inteiro e querendo alguém inteiro. Não para me fazer feliz, mas para compartilhar da minha felicidade. E para que um possa manter e equilibrar e levantar quando cada um estiver caído. Mas enquanto você quiser que o outro te faça feliz, que o seu filho te faça feliz, também é muita responsabilidade para o pobre coitado, porque ele tem a vida dele. Ele precisa evoluir, ele tem o caminho dele a seguir. E com certeza absoluta, nenhum filho reencarna aqui com a obrigação de fazer um pai ou uma mãe feliz. Ele reencarna como um ser espiritual que tem os seus desafios também. Então, mais uma vez, olha.
é uma virtude individual. Passar por dificuldades não vai nos impedir de ser feliz. E o bom humor. É impossível que a gente consiga ser feliz sendo eternamente mal-humorado. A gente precisa praticar o bom humor. O bom humor não é uma coisa que todo mundo tem nato, que vem. Mas é interessante essa questão da gente se enganar por bem, uma mentira branca para nós mesmos. Então, mesmo que eu ache que aquilo não está muito bom, vamos dizer para a gente que está? Vamos começar a enganar a gente para o lado positivo, dizendo, tá bom sim, eu acredito que vai melhorar sim, porque a gente vai treinando o nosso cérebro positivo até que isso comece a ser automático. Vai demorar? Para uns mais, para outros menos. Mas a partir do momento que eu começar, que eu der o primeiro passo e persistir, porque às vezes a gente dá o primeiro, o segundo passo, e aí no terceiro a coisa não acontece como eu quero e desisto, a partir do momento que eu persistir, vai começar também a mudar essa energia que está ao meu redor. Eu acho que já é o último. Então, para que a gente busque a felicidade, a gente precisa realmente se manter conectado com Deus. Com o Deus que está dentro de nós. Com Deus, com aquilo que Jesus veio nos trazer. Será que eu vivo, eu procuro viver de acordo com aquilo que Jesus trouxe, com aquilo que Jesus nos disse? Eu tenho coerência naquilo que eu penso que eu faço? Porque às vezes eu tenho regras maravilhosas para o outro, mas eu não faço aquilo. Eu sei o que é certo, eu sei o que é correto, mas eu quero que o outro faça. Eu não. Para mim, eu tenho exceção. Aliás, nós temos uma tendência muito grande de achar que nós somos exceção, que com a gente pode ser diferente. Até um pouco do brasileiro isso, né? O brasileiro é aquele jeitinho brasileiro. Mas não pode mais comigo, eu conheço um amigo, eu tenho não sei o que, comigo vai ser diferente. Não! A regra é igual para todos. Se para o outro não pode, para mim também não pode. Então, será que eu sou coerente? Porque isso também gera energia. Nós somos energia pura. O que eu penso, o que eu falo e o que eu faço gera energia, ou boa ou ruim. E é isso que eu vou atrair para a minha vida. E enquanto eu não perceber isso, que eu estou gerando isso, e que a minha vida, eu estou hoje, eu sou resultado hoje daquilo que eu pensei, daquilo que eu fiz e daquilo que eu falei. E o que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã, só que o tempo dessa colheita é de Deus. Às vezes eu resolvi mudar hoje, eu resolvi fazer a minha reforma íntima, só que já passou um ano e não mudou nada, eu desisto. Mas e o resto? E os outros 30 anos que eu vivi fazendo coisa errada, eu não quero mais plantar? Eu plantei, eu não quero mais colher? Não pode ser assim. Então a gente tem que assumir sim, que nós plantamos o abacaxi ruim, nós vamos colher aquele abacaxi ruim. E hoje eu estou plantando aquela maçã boazinha, gostosa, docinha, e vai ter o seu tempo da colheita. Eu vou colher, porque é impossível se fazer o bem e não colher o bem, assim como é impossível se fazer o mal e não colher o mal. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus, é o tempo necessário para cada um de nós. E que a gente possa fazer cada atividade do nosso dia grandemente, sempre. Se você vai ter uma louça para lavar, você não gosta de lavar louça, mas tem que lavar louça, lave com alegria. É mais fácil você lavar uma louça ouvindo música, sorrindo, conversando, do que você lavar aquela louça com vontade de quebrar tudo. Porque você vai ter que lavar a louça, mas a energia que você está gerando naquilo vai voltar para você. Então, que a gente faça as mínimas atividades. Vamos tomar banho? Vamos sentir aquele banho. Vamos imaginar que aquele banho está lavando a gente. As mínimas atividades, vamos sentir. Para que a gente não viva mecanicamente. Para que a nossa vida seja mais leve. Para que eu possa responder o que eu faço para ser feliz. O que eu faço para o meu dia ser mais leve é nas mínimas coisas. Porque às vezes a gente pensa, bom, para eu ser feliz, eu tenho que estar vivendo em paz, estar com o meu trabalho, estar com a minha casa. Já começa que a gente tem sempre coisa material para ser feliz, né? Mas vamos supor que seja, né? Tudo isso. Só que eu esqueço que para o meu trabalho ser leve, eu tenho que chegar sorrindo nesse trabalho, que eu vou ter que estudar para que eu tenha um trabalho melhor. Às vezes a gente reclama, né? Eu detesto esse trabalho, eu detesto esse chefe, eu detesto esse emprego, mas eu estou ali, eu não estou estudando, eu não estou buscando mudar de profissão. Eu não gosto daquela profissão, mas eu não faço nada para mudar para outra. Eu não gosto daquele chefe, eu não gosto daquele emprego, mas eu não
necessário naquele instante que você esteja naquele emprego, que você esteja naquele lugar, que você torne mais doce, que você torne mais leve a sua estada naquele local. Pode. Bom, agradeço a presença de vocês. A nossa intenção de estar divulgando essas palestras é conseguir de alguma maneira tocar o coração e chegar perto de pessoas que a gente nem sabe onde estão e quem sejam. É divulgar a forma de se ver da vida da doutrina espírita, aproveitar esse veículo maravilhoso que é a internet para, de alguma forma, tentar ser útil. Essa palestra da depressão, eu espero ter, de alguma forma, conseguir tocar, despertar a vontade de ser feliz, a vontade de buscar ajuda. Em nenhum momento eu estou minimizando a dor e a dificuldade que é sair de uma depressão, mas que a gente consiga entender que a depressão é uma doença física e espiritual e que ela precisa de uma ajuda física e espiritual, mas que essa ajuda só vai ser eficaz se a pessoa quiser, que o primeiro passo, o segundo, o terceiro, depende de nós mesmos. Teremos sim pessoas a nos darem as mãos, temos sim mãos estendidas a nós, mas essas mãos só vão nos agarrar e pegar forte se nós estendermos a nossa mão e aceitar essa ajuda. As referências daqui do que eu disse, da palestra, são palestras do Nazareno Feitosa, que é um palestrante espírita que tem esse blog com inúmeras palestras falando detalhadamente sobre a depressão, e esse livro Causas, Consequências e Tratamento do autor Isaías